Hoje nós estamos aqui com mais um episódio do podcast Hora Marcada com as Psis. E nesse podcast de hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Camila. Eu sou a Marluce, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre ansiedade financeira. E eu trouxe essa mega super consultora financeira que é a Camila. Camila, prazer em estar aqui, tá? Para falar desse tema. Camila, ela é formada em finanças e administração e tem bastante experiência na área, gosta desse tema, é apaixonada por finanças, né, Camila? E hoje a gente vai conversar sobre esse tema que é um grande, que está aí na sociedade hoje, acho que quebrando todos os tabus, as barreiras, as coisas, porque as pessoas estão ansiosas devido às nossas finanças, né? Então hoje eu trouxe a Camila aqui para falar um pouquinho disso com vocês. Olá, Marluce, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, principalmente por falar sobre um assunto que eu gosto tanto, né? Falar sobre finanças e principalmente porque a ansiedade financeira é uma das principais causas que levam as pessoas a buscarem o trabalho de um consultor financeiro. Porque muitas vezes dentro do consultório da psicologia percebe-se que existe a necessidade do controle dessa ansiedade, mas a pessoa ainda precisa de ferramentas para conseguir colocar na prática, né, a Sim. forma de controlar melhor o seu dinheiro, e a gente está aí trabalhando para ajudar esses casos. E é justamente por isso que a gente te chamou aqui hoje, Camila, porque a ansiedade financeira ela se manifesta em todos os aspectos da vida das pessoas. E chegando no final de ano, chegando essas questões de festas, né? Muitas pessoas têm a manifestação, e dentro do consultório a gente recebe essas pessoas, principalmente em crises de ansiedade intensas, não estão dormindo, aumento de cortisol, das taxas hormonais, porque estão muito ansiosas. E quando a gente vai puxar dentro da terapia, que nós vamos trazendo essas pequenas coisas, percebemos essa questão, que há um descontrole emocional devido a gastos excessivos, a muitas coisas, ao descontrole no gastar, tudo ligado à parte emocional, que é por exemplo, eu estou triste, eu vou comprar alguma coisa para suprir uma necessidade. E a pessoa acaba não sabendo lidar com o dinheiro, né? E a Camila está aqui hoje para ensinar a gente a lidar com essas questões. Então, quero que você fale um pouquinho, né, sobre a tua prática, a tua experiência, como que você vivencia isso no teu dia a dia, nas consultorias. Quero que você conte um pouquinho essa história para nós aí, para a gente poder ter uma ideia de como, às vezes, se livrar dessa ansiedade organizando a nossa vida financeira. Bom, a maioria das pessoas que chega até a necessidade de buscar um consultor financeiro, né? Muitas dessas pessoas já estão no estágio aí de dificuldade de lidar com seu dinheiro, de ansiedade financeira bastante elevado. Acho que uma das primeiras coisas que a gente faz é tentar fazer um diagnóstico. Eu sempre brinco. Ontem mesmo atendi um cliente e falei para ele, olha, já fez terapia? O primeiro passo é fazer uma anamnese. Preciso te conhecer e preciso entender como é que é a sua forma de lidar com o dinheiro. A maioria das pessoas hoje, elas não precisam só de um consultor financeiro. A maioria delas também tem gatilhos emocionais que associam a esse descontrole das suas finanças. Então, como você mesmo falou, eu não tô bem, eu vou lá e gasto. Eu estou com alguma dificuldade de relacionamento, eu desconto na comida. E aí isso acaba gerando não só problemas financeiros, como acaba impactando até a questão de peso, outras tantas coisas que acabam se amarrando e a gente começa a perceber durante esse atendimento. Então, o primeiro passo é esse diagnóstico que a gente faz com uma anamnese mesmo, para entender como é que a pessoa lida com o dinheiro. Porque, querendo ou não, também o comer é gastar, né? Com a certeza. gente acaba, às vezes, até tem uma frase que eu ouvi essa semana, que a pessoa falou o seguinte, eu não gasto com terapia, mas eu gasto com iFood.
Então, tá tudo muito ligado, tá tudo muito relacionado ali ao dinheiro. Então, organizar, às vezes, essa vida financeira nem sempre é fácil, né? Mas existem questões que a gente pode melhorar essa organização financeira aí para ter uma qualidade de vida melhor, para ter uma saúde mental. Porque muitas pessoas chegam no consultório e a primeira reclamação é: não estou dormindo. Aí, quando você vai fazer a anamnese no consultório, o que que acontece? A pessoa fala assim: ah, eu tô com muitas dívidas, eu tô com muitas contas, eu não consigo dormir, eu fico só pensando em como vou fazer para pagar essas dívidas, e isso impacta muito. Então, é necessário e importante, acho que, ter essa assessoria, essa consultoria financeira. E eu digo que, na verdade, a gente precisa unir as duas coisas. Porque uma sem a outra, ainda assim pode ficar deficiente a necessidade ali que aquele paciente ou aquele cliente, no meu caso, tem. Isso porque se a gente não descobre a causa raiz de um problema, dificilmente você consegue tratar ele da forma adequada. Então, se a pessoa tem uma compulsão por comida, eu posso fazer qualquer plano financeiro que ainda assim, em algum momento, ela vai acabar desviando esse plano porque ela tem alguma coisa relacionada à compulsão. Então, já peguei alguns casos, por exemplo, de pessoas que gastavam horrores com iFood, que é uma forma prática, rápida. A pessoa estava acima do peso, inclusive, com problemas de obesidade, com problemas financeiros, mas a raiz daquilo que fazia ela gastar, né, tanto, estava relacionada a muitas coisas emocionais que ela passava e que ela não tinha tratado. E aí a pessoa fala: ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Por isso que é uma coisa totalmente interligada, porque a gente vai precisar equilibrar os gastos dessa pessoa, e uma vez que você equilibra, principalmente uma pessoa que tem um desvio assim muito grande com relação ao iFood, se você conseguir equilibrar a quantidade de iFood que ela come, ela melhora o aspecto da saúde e, consequentemente, sobra dinheiro para ela fazer terapia. Então é uma questão de equilibrar. E uma das coisas que eu mais coloco e bato na tecla com as pessoas que eu trabalho é o seguinte: qualquer dieta que seja totalmente restritiva não vai dar certo. Então, a primeira dica já que eu deixo não adianta, se hoje você gasta R$1.000 com iFood, não adianta você querer falar assim: vou desinstalar o aplicativo e não vou pedir mais. Você vai achar ainda um outro meio para compensar. E você falou uma coisa, Camila, que me chama muita atenção, porque as pessoas, elas comem, né? Que nem a questão do iFood, né? Tô com um problema financeiro, eu vou comer, vou descontar na comida, que é uma das primeiras coisas que as pessoas fazem, mas a primeira coisa que elas cortam é a terapia. Exato. Porque daí eu não tenho mais o dinheiro para pagar a terapia, eu tô passando por uma situação financeira complicada, mas eu vou comer. Então, assim, é um gasto que eu tô tirando de um lugar e focando em outro. Exato. Né? E agora, final de ano, com esse mercado natalino, competitivo, de presentes, de dar presente para quem a gente ama, para quem está perto da gente, para os entes queridos, isso aumenta, né, os gastos financeiros. E a pessoa, às vezes, ela não está nessa condição de gastar, de fazer uma dívida. Quando chega janeiro e fevereiro, a pessoa, ela está assim, no extremo, né? Então, ela já estava com um problema que não tinha, ela não via uma solução, ela se endividou mais ainda, né? E agora precisa aí de organizar tudo para poder passar o ano, né? Queria que até que você falasse um pouquinho disso, Camila, para dar até dicas para a gente saber lidar com essas situações e não chegar a um super endividamento lá em janeiro e fevereiro. Difícil essa pergunta, viu? Difícil porque, basicamente, a gente falar para a pessoa: você precisa se controlar, você precisa parar de gastar. É bem difícil, né? Porque a gente, principalmente nessa época do ano, a gente tem uma sensação de que a gente precisa se permitir, de que o ano foi pesado, de que um monte de coisa aconteceu, e aí eu gostaria de extravasar. Mas aí é uma questão muito relacionada à consciência, né? E a questão aí do básico, que é o que a gente bate sempre na tecla também, do anotar os gastos, né?
A maioria das pessoas que tem problemas com as situações financeiras, elas fogem disso. É a primeira coisa. Eu não quero ver. Porque se eu não vejo, eu não tenho problema. Já ouvi isso na clínica em pessoas com ansiedade extrema. Então, não querem abrir a fatura do cartão, não querem olhar para a sua fatura, não só para a fatura, perdão, mas não querem olhar para a sua conta corrente para ver o valor que tem lá, não querem anotar gastos. E, infelizmente, não tem como a gente se controlar e entender a situação da pessoa, né, essa situação inicial, se você não colocar na ponta do lápis. E aí tem gente que acha que precisa pegar aplicativo difícil, saber mexer com planilha do Excel. Gente, é caderninho. Caderninho é anotar. Eu comprei, fui no mercado, gastei X. Aí tem gente que faz o seguinte, aí quer fazer a planilha do orçamento, quer pegar o cartão de crédito e lançar lá, cartão de crédito, R$3.000. Isso não vai falar nada pra gente, não vai trazer informação nenhuma. Então, dentro do processo da consultoria financeira, o primeiro passo é, faz esse diagnóstico, entende um pouquinho da relação da pessoa com o dinheiro e depois a gente começa a listar tudo que a pessoa gasta. Por quê? A gente precisa entender qual é o comportamento dela. Então, por exemplo, eu gasto muito com o mercado. Tem gente que não tem noção do quanto gasta com o mercado. Tem gente que não tem noção do quanto gasta com o iFood. Essa pessoa mesmo que eu atendi, ela não sabia que ela gastava R$2.000 com o iFood. Só o dia que colocou lá no papel que foi observar e entender que gastava tudo isso. Então, assim, a dica que eu deixo é, você não pode ter medo de se conhecer. Você tem que enfrentar isso, né? O primeiro passo é enfrentar. Assim como é o primeiro passo ir procurar ajuda com um psicólogo, ainda que pareça um monstro de 7 cabeças, mas colocar no papel tudo que você gasta é assim o primeiro passo, é o passo mais libertador em relação aí à questão de começar a organizar a sua vida financeira. E aí a segunda dica, né, tipo, pensando nessa lista de gastos que você teve, é categorizar esses gastos. Como assim? Bom, você vai colocar lá, então, tudo que foi mercado. Então, eu vou somar tudo que é mercado. Tudo que é iFood, soma tudo que é iFood. Tudo que é Uber, soma tudo que é Uber. Tudo que é lazer, soma tudo. Tudo que é despesa fixa. Porque é só aí que a gente consegue ver para onde realmente o dinheiro está indo. E aí eu vou ser bem sincera para você, tem muita gente que ganha muito bem. Só que não sabe. E não sabe para onde o dinheiro vai. Essa é uma das maiores queixas que a gente recebe. Tipo, não, eu ganho bem, mas eu não consigo ver para onde meu dinheiro tá indo. É porque passa R$50 aqui, R$30 ali. No final do mês, isso vai dar uma fatura exorbitante. E não é que você não possa gastar, não, né? Não. Mas é usar esse dinheiro com sabedoria, né? Você trouxe uma coisa interessante, Camila, na tua fala, que você fala como as pessoas se relacionam com o dinheiro. Quando a gente fala sobre isso, de como as pessoas se relacionam com o dinheiro, fala muito das relações familiares também, né? Total. Porque quando você aprende a se relacionar com o dinheiro, você tem que olhar, e você não quer enxergar, e isso na clínica vem muito forte, e nós vemos muito isso na clínica, a pessoa ela não tem uma boa relação familiar e influencia nesse gastar, né, nesse descontrole financeiro. Até o Bert Hellinger ele fala o seguinte: com o pai o dinheiro entra e com a mãe o dinheiro fica. Então, se você não tem essa boa relação entre essas figuras, às vezes, da nossa história, da nossa vida, isso se torna um pouco mais complicado. Mas nós temos que olhar um pouco além, né? Porque é aprender a se conhecer. Quando você fala de se conhecer, é aprender a se conhecer, lidar com as situações que você tem dentro de você para poder lidar com as situações do dinheiro e se tornar mais fácil. E o que você falou é uma verdade tão grande que as pessoas elas não querem olhar para aquele gasto que ela está fazendo. Então ela não sabe aonde está passando. Eu estou ganhando, estou trabalhando. Aí vem o cansaço excessivo, o estresse, o esquecimento,
né? Muitas pessoas chegam no consultório hoje e falam assim, nossa, eu tô com a memória tão ruim, mas o que você tá querendo esquecer? Além, né, do teu trabalho? Porque é muito a reclamação de burnout, que nem o ano passado, pelo Ministério da Saúde, houve um boom na relação dos afastamentos de trabalho por burnout, por trabalhos excessivos. E 90% dessas pessoas, elas estavam com a vida financeira complicada, porque trabalhavam em dois, três trabalhos e não tinham dinheiro, porque não viam aonde esse dinheiro estava indo. Exato, porque daí era um ciclo infinito, né? Eu trabalho muito para pagar as minhas contas e eu faço muita conta e tenho que trabalhar muito. A tal corrida dos ratos, né? Que dentro da questão financeira a gente fala muito sobre esse termo da corrida dos ratos. É que enquanto a gente não souber lidar bem com o nosso dinheiro, a gente vai ser como um ratinho de laboratório ali, correndo dentro daquele círculo que você nunca vai conseguir sair. Você trouxe aí uma situação em relação à questão do burnout, né? E eu tenho pensado muito sobre isso. As pessoas, elas só chegam e só estão chegando nesse ponto do burnout, geralmente porque elas não sabem lidar com o seu dinheiro e elas não têm reserva nenhuma financeira. Então, ainda que o trabalho dela esteja extremamente impossível dela lidar emocionalmente, ela não consegue se libertar porque ela depende totalmente daquele trabalho. Das relações familiares, a gente estava conversando sobre isso, né, Camila, quando eu trago dessa questão da relação do dinheiro, as pessoas às vezes não têm esse autoconhecimento. E o quanto isso está ligado, né, uma coisa com a outra, porque se você não tem uma boa relação familiar entre as pessoas que te ensinam a lidar com esse dinheiro, né? Não tem uma estrutura, não tem uma base, você não consegue ir para frente, você não consegue ter um controle financeiro, você não consegue olhar para isso, porque se você não consegue olhar para a tua relação familiar, como olhar para a relação com o dinheiro? Então, a gente percebe um movimento muito comum. Na verdade, dois movimentos comuns. O primeiro movimento é pais que já tinham problemas com a situação financeira, e aí os filhos acabam replicando, e muitas vezes por julgamento, né? Você falou aí que com o pai o dinheiro vem, com a mãe o dinheiro fica, então muitas pessoas replicam a forma como os pais lidavam com o dinheiro, e aí não consegue trazer esse dinheiro. E também por julgar o próprio comportamento da mãe, também acaba tendo essa dificuldade de manter o dinheiro. Então aqui acho que é o primeiro passo, conhecer a sua origem e principalmente a origem das suas relações, e isso pode estar totalmente correlacionado. A gente sempre faz lá naquele diagnóstico inicial que eu comentei, eu sempre pergunto, como é que era a relação do dinheiro dentro da casa de vocês? Porque a maioria das pessoas, ou nesse primeiro cenário em que os pais já não lidavam bem com o dinheiro, ou às vezes a pessoa veio de uma condição muito difícil financeiramente e hoje ela está tentando compensar tudo que ela não teve. No sentido de, eu já passei a minha infância inteira querendo ter as coisas e não podia, e agora eu quero compensar isso. Que são as recompensas que a gente vai criando as falsas ilusões durante a vida, né? Exato. Preciso ser recompensado. E aí, esse tem sido, assim, um dos principais pontos que tem aparecido, e é por isso que todas as vezes que a gente começa ali o processo por pessoas, porque algumas vezes a pessoa que vem para o processo da consultoria financeira, ela já veio por uma indicação de um psicólogo. Mas quando isso não acontece, a gente faz a indicação inversa. Porque geralmente tem questões relacionadas ao emocional das pessoas, que não é só sobre a ansiedade, mas é sobre essas feridas, que de repente são feridas invisíveis, que a gente nem vê, mas que elas estão lá, né, relações com os pais, relações com familiares de forma geral, que está impactando, né, nessa realidade atual. Então, é um trabalho muito em conjunto, né? As pessoas precisam, primeiro, reconhecer
que têm dificuldade, algumas pessoas têm falta de conhecimento mesmo, tá? Isso é comum, porque no nosso país hoje não é uma realidade, talvez hoje um pouco mais, mas não era uma realidade. E fora que sempre foi um tabu falar de dinheiro, né? Quantas vezes a gente ouviu falar, não conta o seu salário para ninguém, porque não pode. Era uma coisa muito velada entre os próprios familiares, E não hoje tem sabia. ainda muito isso, Tem, né? melhorou um Esse pouco, mas tem. medo, eu não posso contar quanto eu ganho, porque alguém vai ter inveja, vai ter... Então tem muitas crenças em cima dessas questões, né? E você puxou num outro ponto, crença limitante. Esse é um dos temas que a gente trabalha também, porque a maioria das pessoas, elas acreditam que dinheiro é coisa ruim, que dinheiro é coisa suja, que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro é a raiz do mal, que só tem dinheiro, só a pessoa rica, ela só conseguiu ter dinheiro porque ela roubou, que ela fez alguma coisa ilegal. Então Ou tem que ela já vem de uma família que tem muito dinheiro. Exatamente. Então a gente foi criando na nossa cabeça algumas verdades sobre o dinheiro. E eu tenho uma amiga que uma vez ela me falou uma coisa que é muito legal. Ela fala: você imagina se o dinheiro fosse uma pessoa e você ficasse o tempo inteiro falando: nossa, dinheiro é sujo, dinheiro é uma coisa ruim, dinheiro faz mal, pessoa que fica rica fica soberba, fica isso, fica aquilo. Que dinheiro vai querer ficar com você se você ficar pensando nele dessa forma, né? Faz muito sentido. Isso é uma questão de energia, né? Óbvio, nem todo mundo acredita nesse pensamento e tudo mais, mas tudo é movido a energia. E aí, quando eu fico proclamando isso, falando, quando eu fico pensando nesse formato, e muitas vezes as pessoas descontam o fato delas não conseguirem se organizar com as suas finanças, elas querem justificar porque outras pessoas conseguem. Mas tem um livro chamado Psicologia Financeira, que até quando eu vi assim, falei, nossa, interessante esse livro, porque fala da psicologia e fala das finanças, enfim. E eu li alguma coisa, bem no início dele, ele fala que era um senhor muito pobre, que estava passando por uma crise, e havia uma crise financeira no país, e ele investe uma pequena quantia, mas ele acredita que aquela pequena quantia que ele estava investindo todos os meses renderia. E ele acabou se tornando o homem mais rico, né, dos Estados Unidos. Isso é um fato verídico, eu não me lembro o nome agora certo, mas está bem no início da história do livro da psicologia financeira. Então, assim, é muito essa questão que você traz, até falo isso para ilustrar, porque essa questão da energia, ela é muito forte. Tudo que você, é a lei da atração, tudo que você fala, que você expõe, ela volta, isso volta para você um dia na mesma proporção. É igual quando a gente fala assim, se você faz o bem vai voltar para você também. E as pessoas no dia a dia, e quando você fala, isso não é uma coisa que está aí, mas quando acontece esse movimento, as pessoas não percebem que você só trata o outro do jeito que o outro te trata. Então, é uma coisa tipo, não bati e vou apanhar, não é isso. Mas se você não trata o dinheiro, né, de uma forma boa, ele não vai ser uma coisa boa na tua vida. Exato. E aí, e aqui a gente já tem um outro gatilho, puxando um outro gatilho, que é o sentimento da escassez. Algumas pessoas acreditam que ter uma vida financeira organizada significa ser mão de vaca no popular, e não é isso. Quanto mais pensamento de escassez a gente tiver, mais dificuldade a gente tem de atrair o dinheiro também. E eu sempre trato a questão aí das finanças, da organização financeira, como a questão da dieta, né? Nenhuma dieta restritiva funciona. Exatamente. Então, se você falar, eu não vou comer doce nunca mais, você amar doce, provavelmente você vai aguentar 1, 2, 3 meses. Na primeira situação assim que você se for colocado à prova, você vai acabar sendo tentado e acabar voltando a consumir aquele produto. A mesma coisa acontece com as finanças.
Então, assim, esse pensamento de escassez, que eu vou precisar para conseguir organizar as minhas finanças, que eu vou precisar cortar tudo, que eu não vou poder fazer mais nada, isso tá muito errado e não é o caminho. Então, o caminho, como eu vinha trazendo, é um caminho de autoconhecimento, que é o mesmo caminho da psicologia. Por isso que logo que eu comecei o processo das consultorias, eu entendi que a gente está muito mais relacionado à psicologia do que à matemática. Porque a gente não é só uma questão de soma daqui, diminui dali, multiplica dali. Não tem tanta relação com a matemática como tem com a psicologia, a forma como você lida com o seu dinheiro. Se você tiver problemas com emoções, vai refletir no seu dinheiro. Se você tiver problema de ansiedade, vai refletir no seu dinheiro de alguma forma. Você vai acabar, você vai acabar gastando mais, ou ainda você pode acabar ganhando menos, né? Algumas pessoas são autônomas, e aí acaba que essas disfunções de ansiedade e depressão, elas podem afetar o desempenho da pessoa no dia a dia delas, o que entra menos dinheiro também. Exato. E aí, muitas vezes entra menos dinheiro, o gasto continua o mesmo, porque a gente tem despesas fixas para viver. E aí não tem muito o que fazer, a conta nunca vai fechar. Aí a matemática entra, mas no fim da conta, tudo está relacionado à forma como você se conhece sobre aquilo. Então, basicamente, acho que para a gente deixar fácil, não pode ter medo. Não pode ter medo de olhar para a fatura. Não pode, porque a partir do momento que você olhar a primeira vez e começar a se inteirar do que está acontecendo, do seu hábito de consumo, o que é que você gasta mais, o que você gasta menos, sem crise, sem julgamento, a gente vai conseguir começar a colocar uma ordem. Preciso de um consultor financeiro? Obviamente, é muito bom, né? A gente dá esses caminhos para vocês. Mas, no fim da conta, a organização é autoconhecimento. Vai muito além do papel do consultor. Vai muito além do que eu vou te dar de ferramenta, de prática. Mas as pessoas precisam querer. Então. Deixa eu só contar uma última coisa. Sim, pode falar. Eu tenho percebido muito que algumas pessoas, elas começam a fazer o processo de consultoria, de mentoria, e aí elas dão uma escorregada. Porque acontece. Muito. E aí, o que elas fazem? Simplesmente elas querem fugir do processo. Porque se torna algo punitivo, né? Elas acabam vendo a consultoria como algo, meu Deus, eu vou falar para Camila e ela vai ficar brava comigo, mas não é esse o meu papel. Meu papel é ensinar, dar os caminhos, fazer os planos, mas a pessoa precisa querer. E é por isso que o autoconhecimento é a chave. Ela precisa querer isso. E você trazendo isso, Camila, até para a gente já ir encerrando, né, nossa conversa, porque acredito que essa questão do dinheiro relacionado com as nossas emoções daria, assim, mais um outro episódio até para as próximas, pensando aí, porque ele está muito relacionado realmente, a nossa vida econômica, ela está muito relacionada a nosso eu interior, né? E buscando esse autoconhecimento, que muitas pessoas têm medo de olhar para o autoconhecimento, como eu já falei, você falou uma coisa, é o ciclo, né? Eu vivo o ciclo dos meus pais, eu vivo ciclos aprendidos, eu vivo crenças limitantes, mas eu preciso quebrar isso para mudar. Eu preciso começar a ter essa quebra, né? Para a gente até já encerrando, eu queria que você deixasse assim, 3 dicas simples de como começar essa organização financeira aí para a gente. Tá, vamos lá. Primeira coisa, já começou um pouquinho falando sobre perder o medo, olhar a fatura, olhar a conta, ir atrás de descobrir. Muitas vezes a gente percebe algumas pessoas que não sabem nem quanto deve, né? Sabe mais ou menos para onde deve, mas não sabe para quanto é. Tem gente que acha, inclusive, que deve muito. E aí a hora que vai descobrir nem era tanto assim, nem é uma situação tão difícil de contornar. Então, primeiro ponto, listar. Segundo ponto é manter.
né? É conseguir Importantíssimo. trazer essa manutenção ali no dia a dia de ir registrando essas informações. Camila, eu vou ter que fazer planilha, anotar o tempo inteiro para sempre? Eu digo para vocês que não, tá? Hoje eu não faço mais isso o tempo inteiro, de ficar anotando todas as coisas que eu gasto, porque eu já tenho as minhas formas de controlar, eu vou olhando ali pela fatura do cartão, a gente vai desenvolvendo um mecanismo de controlar nossas próprias finanças, mas no começo não tem jeito, tem que fazer. Então, pega um caderninho, anda com um caderno na bolsa. Não, eu gosto de usar o celular. Então, pega um bloco de notas no celular e vai anotando. Comprei um negócio, faz um grupo com você mesmo no WhatsApp. Fiz uma compra, manda lá para ir registrando e facilitar. Existem, inclusive, alguns aplicativos que são bons para isso, né? Mas nem todo mundo está disposto a investir mais um dinheiro, porque a maioria dos bons aplicativos vai ter aí algum custo, né? E a terceira dica, eu vou deixar a regra dos 3 dias, tá? Que pode ser usada, inclusive, agora no final do ano. Você vai, todas as vezes que você sentir necessidade de comprar alguma coisa que é fora da sua necessidade habitual, você vai esperar 3 dias. Respira. Nesses 3 dias. Se passar 3 dias e, de fato, essa coisa ainda fizer sentido, você ainda tiver necessidade dela e ela for trazer algum benefício para você, você compra. Caso em 3 dias você tenha esquecido, significa que isso não tinha nenhuma necessidade de você fazer a compra. Então, eu acho que essa é a melhor regra, a melhor dica aqui para o final do ano. Esperar 3 dias, dar esse tempo para sentar aquela necessidade, aquela vontade, né, daquilo que você quer. Se fizer sentido, ela vai continuar martelando lá no seu coração, no seu desejo, e aí você vai estudar a melhor forma de fazer a compra. Caso passe, aproveita que passou, guarde esse dinheirinho e começa o ano que vem, porque estamos aí, né, daqui a pouco é hora de fazer metas para o ano que vem. Começa a dica bônus. Começa com R$10. Ai, mas não sobra, Camila. Mas R$10. Deixa de comprar um sorvete, deixa de comprar alguma coisinha. Se sobrar R$10, você vai lá e vai fazer uma caixinha e vai guardar esses R$10. Por quê? Quando você começa a ter esse hábito, mesmo que de pouquinho em pouquinho, o seu corpo vai se acostumando com isso. Isso vai se tornando um hábito mesmo, né? Você vai criar um novo hábito e você vai começar a perceber, lembra que eu falei sobre a questão da liberdade? De escolher, de você não precisar mais tomar decisões ou permanecer em locais porque você depende do dinheiro? A partir do momento que você começa a ter a sua reserva, você começa a poder tomar decisões por você, e não pelo que o outro ou pelo que outras pessoas, né, ou outras situações estão impondo para você. Então é isso. Primeiro, não perde o medo, vai olhar lá para suas finanças. Depois, cria uma rotina de anotar tudo que você tem aí de conta, tudo que você gasta durante o dia, durante o mês. Depois, regra dos 3 dias, ótimo agora para o final do ano. Espera 3 dias para ver se realmente faz sentido aquela compra. E por último, dica bônus, né? Vamos criar esse hábito de cuidar das nossas finanças e fazer a nossa reserva, ainda que seja com R$10 todo mês. Você vai ver que esse mês começa com 10, amanhã, o mês que vem, sobra 15, e assim você vai conseguindo ter a sua reserva e se tornar mais livre para tomar suas decisões. E a liberdade financeira, que é uma coisa que todo mundo busca, né? Camila, agradeço por compartilhar as dicas, essa experiência incrível que você tem, né? De estar participando aqui do Hora Marcada com as Psis. Vamos marcar outro, porque eu acredito que mereça esse outro quadro, né? Um segundo quadro de finanças e a saúde mental. Tem muita coisa que é ligado mesmo, quando a Camila traz essa questão de estar ligado a nossa saúde mental ao financeiro, que é mais emocional do que matemático, eu acho que é uma grande verdade. Então, acho que vale a pena aí uma segunda rodada. Espero você para as próximas. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, tá?
E volte sempre quando quiser para trazer tantas dicas maravilhosas igual você trouxe. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Aproveito também, caso vocês tenham alguma dúvida, quiserem deixar aí nos comentários alguma dúvida que a gente possa responder depois também. As meninas passam para mim também. E fico à disposição para quando quiserem conversar. Camila também tem a rede social dela, se alguém quiser curtir, compartilhar, seguir, fica aí à vontade, que ela também está à disposição na rede social, no Instagram. Certo, Muito obrigada. obrigada.